Fala galera, beleza? Meu nome é Wagner, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mídia Esmeraldino, esse canal independente e 100% esmeraldino para você aqui no YouTube. Hoje a gente vai fazer uma análise da coletiva do Luciano Patiello, CEO que apareceu agora depois desse vexame que o Goiás passou sendo eliminado precocemente no Campeonato Goiano. Ele veio dar os seus esclarecimentos, entre aspas, podemos dizer assim, né? Eu ia fazer um react, mas um react ia ficar muito longo, o vídeo tem 36 minutos, tá? Ia demorar para editar, para postar, então assim, ia demorar muito. Então não quis arriscar, quis postar uma análise mesmo. Se você quiser ver a coletiva, se você ainda não viu a coletiva do Luciano Patiello, eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e ir para o canal do Goiás, e aí você assiste por lá, depois você volta aqui e assiste a análise. Até porque não faz sentido você assistir a análise se você não tiver visto a coletiva, né? Então, clica aqui e aí você assiste a coletiva lá no canal do Goiás, tranquilo? Gostaria também de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, agradecer vocês também, porque a gente chegou a 1000 inscritos, tá? 1000 inscritos aqui no canal do Mídia Esmeraldino, uma marca muito importante, então muito obrigado a você que já é inscrito. Se você é novo aqui, não deixe de se inscrever e também se inscreva no nosso canal de cortes. A gente tem um canal de cortes aqui do Mídia Esmeraldino, o link vai estar aqui na descrição e lá a gente posta trechos de entrevistas, de lives também, que a gente acha interessante. Um conteúdo bem legal, então vale a pena vocês conhecerem. Gostaria de falar também dos nossos patrocinadores, a Goods Multinegócios, para você que está buscando aí um seguro, um financiamento, consórcio, vistoria veicular. A Goods fornece tudo isso para vocês da melhor maneira possível, tá? Eles têm parceria com várias empresas, então vale a pena vocês conhecerem. O telefone deles está aqui na tela e o Instagram é @grupogoods_. Temos também a Thanos Joalheria, para você que está buscando aí joias de alto valor, de luxo, com melhor preço, melhor qualidade de Goiânia. É na Thanos que você vai encontrar isso, tá? O telefone deles está aqui na tela, a loja deles fica lá no setor marista e o Instagram é @ThanosOficial, tranquilo? Bom, galera, eu vou fazer minha análise aqui então da entrevista coletiva do Luciano Patiello, que ele resolveu aparecer agora, né? Ele só tinha dado uma entrevista coletiva, que foi no começo do ano, quando ele foi apresentado, e só voltou agora, né? Então acho que ele deveria ter sido mais presente também durante o Campeonato Goiano, esclarecido mais coisas. E essa entrevista coletiva, ele esclareceu algumas coisas, outras coisas ele não esclareceu tanto. A gente vai falar sobre isso. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é a postura da imprensa na coletiva. Eu achei a imprensa com uma postura que me surpreendeu. Tá? Uma postura, de certa forma, agressiva. Não no sentido ruim da palavra, ninguém xingou o cara nem nada. Mas agressivo nas perguntas, assim. Achei que foram perguntas necessárias de serem feitas. E o Patiello, assim, ele foi educado, ele não respondeu também ninguém com grosseria, ele respondeu, assim, da melhor forma possível. Então, a gente tem que destacar esse profissionalismo dele também, por esse lado. Porque outro dirigente ali, talvez com uma personalidade um pouco mais forte, talvez responderia de uma forma até mais ríspida, dava uma patada no repórter. Mas eu gostei da postura dos repórteres ali na sala de coletiva, porque mostrou que também eles estão visivelmente incomodados com a postura e o planejamento do Goiás. Tá? Com essa derrota, com mais um vexame aí que está acontecendo no Goiás já há muito tempo, né? Esses vexames recorrentes dessas eliminações para clubes pequenos, que aconteceu mais uma vez. Então, eu achei as perguntas assim muito boas de serem feitas, tá? Teve perguntas sobre vários tópicos e eu anotei aqui os que vale a gente destacar, tá? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que foi uma linguagem que o Patiello falou bastante nessa coletiva, que foi sobre o planejamento, que o planejamento continua, nada muda. No sentido que ele fala de nada mudar, é que ele não vai demitir ninguém. Ele não demitiu o Agnello, ele não demitiu o Agnello. Então continua a responsabilidade com essas pessoas que ele confia. Então nada muda nesse sentido, tá? Eu acredito sim que o Goiás vai fazer mudanças no elenco para essa Série B depois do fracasso que aconteceu. Eu acho que jogadores vão ser dispensados e a gente vai ter sim jogadores contratados. Quem são a gente não sabe ainda. E se vão servir a gente também não sabe. Mas eu acho que vai ter mudança sim no elenco, tá? Então acho que foi nesse sentido que ele falou que nada muda. É porque muitas vezes a gente pode acabar até interpretando de uma forma errada. Mas no sentido de nada mudar é que ele continua confiando no Agnello e no Zé Ricardo. E ele falou, e aí é um ponto que vai até uma crítica, que ele falou, olha, eu estou aqui há pouco tempo, eu estou aqui só há 90 dias. É muito pouco para ter um resultado. Ok, ele realmente está no Goiás há pouco tempo. Não dá para você julgar o trabalho do cara com apenas 90 dias. Porém, a torcida do Goiás, ela tá apanhando, não é só há 90 dias. Ela tá apanhando há anos. Há muitos anos. Já tem 10 anos aí que a gente apanha. Mais de 10 anos assim que a gente tá vendo o Goiás passar cada vergonha que, meu amigo, não tem como engolir. Então, assim, você não tem como pedir para esse torcedor ter paciência. Esse torcedor tá cansado. Muitos deles já abandonaram o Goiás. Já não vão no estádio, já não assistem jogos.
Muitos ainda ficam, mas estão apanhando. Então não tem como você pedir paciência para esse tipo de torcedor. Não tem como. O torcedor está cansado demais. E me desculpa, eu sei que o planejamento começou há pouco tempo e ninguém está pedindo um resultado absolutamente grandioso com 90 dias. Só que o objetivo do Goiás era um só: ganhar o Campeonato Goiano nesse início de ano. Esse era o objetivo do Goiás nesse início. Foi conquistado? Não, não foi. Foi tirado de uma forma vexatória. A forma como a gente foi eliminado foi humilhante. Foi completamente humilhante. Para um time minúsculo, a gente conseguiu ser eliminado. Então, me desculpa, não tem como achar que não vai ter críticas em relação a isso, mesmo que seja só 90 dias. Foi um começo de trabalho, mas foi um começo de trabalho que começou muito errado. Começou errado, tá? Com jogadores ali que atrapalham demais o elenco. Eu não acho que todos os jogadores do Goiás não prestam. Eu acho até que tem jogadores do elenco do Goiás, já falei isso algumas outras vezes, que funcionam, que estão rendendo, como o Paulo Baia, o Juninho, o Ian Souto tem melhorado, o Wellington tá jogando bem. Tem jogadores que servem, mas tem jogadores que não servem, que já deveriam ter ido embora, outros jogadores que não deveriam ter sido contratados e que estão atrapalhando o time. Então, isso fez parte do planejamento também, e esse planejamento foi feito de forma errada por conta disso, porque o resultado não veio. E o resultado era muito claro, ganhar o Campeonato Goiano. Então não adianta pedir paciência em relação a isso, tá? Não adianta pedir paciência para o torcedor. Outro tópico que ele tocou foi do Agnello e do Zé Ricardo, que, como eu disse, ele vai manter os dois ali trabalhando, o Agnello como diretor e o Zé Ricardo como técnico. Até cuidado, galera, eu vou deixar isso bem avisado. Cuidado com fake news, tá? Teve uma página aí dizendo que o Paciello iria anunciar a demissão do Agnello nessa coletiva e que já estaria com outro diretor de futebol contratado e que ele iria anunciar esse nome. Toma cuidado com essas fake news, galera. Esse pessoal não tem nenhum pudor na hora de espalhar essas notícias falsas, tá? São pessoas, assim, de caráter completamente duvidoso. Então, tomem cuidado com essas páginas aí que criam essas notícias falsas, tá? Tomem muito cuidado. Eu não tenho fontes dentro do clube e até por isso eu não fico inventando notícia, né? Só para parecer que eu dei o furo da notícia. Eu posto as notícias dos repórteres da imprensa tradicional e até das mídias verdes que eu confio. E eu dou os créditos, tá? Eu sempre dou os créditos. Então, assim, se vocês quiserem, depois eu faço até um vídeo falando de quais repórteres e quais páginas eu confio, assim, que vale a pena você seguir para acompanhar um conteúdo de credibilidade. Mas cuidado com essas outras páginas aí que ficam espalhando essas notícias falsas, tá? Porque o pessoal sempre cai nos grupos. Nos grupos de WhatsApp fica espalhando essas notícias, aí tumultua. É horrível. É horrível para o ambiente do clube também e é horrível para o ambiente da torcida. Beleza? Mas sobre o Agnello e o Zé Ricardo. O Agnello realmente também está aqui há pouco tempo, assim como o Zé Ricardo. O Agnello a gente viu pouco ele trabalhar em relação a contratações. Eu acho que teve poucas contratações que teve o dedo dele, tá? E algumas contratações que teve o dedo dele, a gente achou até interessante. O Ivan Torres, por exemplo, foi uma contratação que teve dedo do Agnello, que foi ele que foi atrás. Não foi uma indicação do Zé Ricardo. Só que o Ivan Torres é um jogador que a gente achou que renderia e não está rendendo até agora. Tudo bem que está jogando fora de posição. Só que ele também teve participação em outras contratações, como o Ângelo Rodrigues, por exemplo. Foi uma outra contratação que o Agnello fez. Agora, e eles vão falar que essas contratações são feitas em conjuntos, mas a gente sabe quando é o Agnello que vai atrás e quando é o Zé Ricardo que vai atrás. A maioria das contratações foi o Zé Ricardo que foi atrás. E aí que tem um negócio. Porque para mim o Zé Ricardo não fez boas indicações. Algumas até fez, como o Paulo Baia, o Juninho e o Wellington. Mas outras não foram nada bem. Esse Ian Lucas é fraco, tá? Jogou poucos jogos, mas desculpa, deu pra ver ali que ele não vai conseguir render. Pelo menos eu acho que não, quero estar errado. O Everton foi péssima indicação. Getúlio foi uma péssima indicação. Luiz Henrique foi uma péssima indicação. E esses jogadores estão atrapalhando o jogo dos jogadores que querem render. Dos jogadores que conseguem render, na verdade. Esses jogadores estão atrapalhando. Até mesmo os jogadores que já estão aqui há algum tempo, a gente sabe que não dá certo, que não vai render, e o Zé Ricardo bateu o pé e quis manter eles. No caso, é o Alano e o Vinícius, por exemplo. Foram dois jogadores que a torcida do Goiás estava pedindo, pelo amor de Deus, para eles irem embora. O Anderson Oliveira ele tinha mantido também, e o Anderson só foi embora porque recebeu uma proposta da Coreia do Sul. Mas os outros estão aí. Alano continua aí, Vinícius continua aí e não agregam. Não agregam. O Alano teve até uma melhora ali, mas são jogadores que não agregam, no geral. E ele quis manter. E a participação desses jogadores atrapalha o Goiás. Atrapalha. Tanto que a gente foi eliminado também muito por culpa deles e do Zé Ricardo, que quis bater o pé e apostar neles.
O Goiânia fez o gol de empate, eu fiz até análise ali no outro vídeo. O Goiânia fez o gol de empate, a gente precisava do gol, mas a gente tinha Getúlio, a gente tinha Vinícius, a gente tinha Luiz Henrique lá no ataque. Como é que vai fazer um gol assim? Não vai, né? Então, assim, eu já falei, cara, esses jogadores vão atrapalhar o Zé Ricardo, mas o Zé Ricardo se atrapalha. É um treinador que fede a fracasso. Por isso que eu não manteria ele. Eu já deixei isso claro em outros vídeos. Não manteria ele, porque eu acho que ele não é um treinador que vai levar o Goiás para a Série A. Eu não acho que ele é um treinador que vai ter esse potencial de sucesso. Quero estar errado e torço para mim estar errado, tá? Deixo isso claro. Mas eu não acho que ele é o cara certo para isso, e eu já traria outro treinador visando o Campeonato Brasileiro. Mas ele falou sobre isso também e quis manter os dois. Beleza. Outro tópico que ele falou, do Mauro Mendes, e esse aqui é muito interessante, tá? O Mauro Mendes é o jogador uruguaio que joga lá no Estudiantes da Argentina, que o Goiás negociou, né? E aí veio a informação de que o Mauro Mendes não veio porque o Conselho Administrativo barrou a contratação do Mauro Mendes. Essa foi a informação, tá? O Conselho Administrativo barrou a contratação do Mauro Mendes. E essa notícia é antiga, tá? A gente mesmo, vários repórteres, várias páginas de credibilidade deram essa notícia. Eu mesmo postei lá no Mídia Esmeraldina. Só que aí o Paciello veio falar hoje que não teve votação. Não teve votação do Conselho Administrativo para a contratação do Mauro Mendes. Que quem barrou a contratação do Mauro Mendes foi ele. Que ele não quis, que ele achou que não valia a pena o investimento. Isso ele falou na coletiva, tá? E aí, são duas coisas aqui. Primeiro, dois tópicos. Ele falar isso, talvez você possa não acreditar. Talvez você possa achar que o Conselho teve sim influência na contratação. E eu entendo os motivos de você não acreditar, porque o Goiás antigamente funcionava assim, era sempre o Conselho que mandava. Mas eu entendo a postura de você, torcedor, não querer acreditar nisso. Mas assim, tem a questão dele talvez ter falado isso para blindar os conselheiros, para ele falar, não, eu fui contratado para ser a vidraça mesmo, então joguem tudo em cima de mim. Inclusive, esse é um outro tópico que eu coloquei aqui, de que ele assumiu a responsabilidade de tudo que acontece dentro do Goiás. Que ele falou, não, a responsabilidade é minha, critiquem a mim, sou eu que tomo as decisões, não tem interferência do conselho. Ou ele falou isso para blindar o conselho, ou ele realmente ali falou a verdade, e foi ele que barrou o Mauro Mendes, foi ele que fez as contratações, ele que teve participação em tudo. Vamos considerar que ele falou a verdade. Vamos considerar que realmente o conselho não votou em nada, tá? Se isso realmente foi verdade, por que ele não apareceu antes para esclarecer essa coisa do Mauro Mendes? Por que o Goiás não apareceu para esclarecer sobre isso? Porque as notícias falsas, elas estavam rodando, considerando que isso realmente foi falso, que não teve votação do conselho. Essa notícia estava rodando. Tinha um monte de página, um monte de repórter falando sobre isso. Todo mundo achou que realmente o conselho que vetou. Se não foi isso, por que o Paciello não apareceu e falou, não galera, foi eu que vetei, não teve conselho nenhum. Por que ele não apareceu lá atrás? Por que ele só apareceu agora? Olha o tempo que correu para ele aparecer com esse posicionamento. Tem mais de um mês isso, cara. Por que custa o Goiás soltar uma nota oficial esclarecendo as coisas? Esclarecendo como as coisas estão funcionando dentro do clube? Custa fazer isso? É tão difícil assim gravar um vídeo falando, olha, o Goiás funciona assim, ó. Eu sou o Paciello, esse aqui é o Agnello, esse aqui é o Zé Ricardo. A gente está pensando aqui em jogadores agora, não precisa falar o nome, mas aqui a gente vai pensar em jogadores. Eu tenho essa função, o Agnello tem essa função, o Zé Ricardo tem essa função, o conselho tem essa função, não está interferindo. Custa você fazer alguma coisa mais autoexplicativa, porque o Goiás não aparece. Vem algumas pessoas e falam, não, o conselho está interferindo no futebol. Aí começa as pessoas a acreditar, e tem motivos para acreditar, porque sempre foi assim no passado, tá? Aí as pessoas começam a acreditar. Ah, porque isso e tal, beleza. E o Goiás não se posiciona, começa a correr essas notícias, e o Goiás dane-se. Aí quando o Goiás se omite, quando o Goiás é omisso, a gente pensa que realmente é verdade. A gente pensa. E eu não julgo as pessoas que pensam que isso é verdade. Eu não julgo. Porque o Goiás, historicamente, fez a gente pensar assim. E se esse é um modelo de nova gestão, se as coisas estão sendo diferentes dentro do clube, custa o Paciello ou alguém aparecer e explicar como as coisas estão sendo feitas. Porque o torcedor, cara, ele precisa, e isso é com o tempo, tá? Ele precisa desconstruir essa imagem de que no Goiás tem um dono e de que esse dono manda em tudo, tá? A gente precisa desconstruir essa imagem do torcedor, considerando que o que o Paciello está falando é verdade.
que ele não está falando isso só para blindar os conselheiros. Então, apareça mais para esclarecer essas coisas para o torcedor. Olha o tempo que levou para a gente saber dessa questão do Mauro Mendes. Olha o tempo que levou. Cara, para mim é muito absurdo isso. Ele falou também do Getúlio. Ele falou do Getúlio, tá? E assim, o Getúlio para mim foi bizarro. Assim. Foi logo no começo da coletiva, eu já fiquei com vontade de desligar. Ele falou que o Getúlio foi uma contratação que o Zé Ricardo e o Agnello fizeram em conjunto, que acharam interessante, porque achou que os números eram interessantes. E eu já me espantei. Qualquer pessoa que dá um Google aqui e vê os números de gols do Getúlio, me desculpa, são números péssimos. Talvez esteja falando de outros números, não sei, de performance, de desempenho físico, não sei. Aí já é com eles, aí com um analista físico lá do Goiás, né? Mas assim, número de gols, ele é centroavante, o cara não faz gols. E aí ele ainda me diz que o Getúlio estava vindo de uma lesão recente e de que isso pode ter atrapalhado ele. Ele falou dessa questão da lesão na coletiva. Ele falou. E aí eu falei, cara, mas se o cara veio de uma lesão recente, não é mais um motivo para você não contratar esse cara? Ou seja, o cara tem péssimos números, o cara não faz gol, o cara ainda veio de uma lesão recente e vocês ainda contrataram esse jogador? Não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça. Qual que é a justificativa? Então, para mim, só aumentou ainda mais a rejeição da torcida por ele e pela contratação dele. Cara, para mim, um jogador que teria que ser dispensado, assim, mas não tem justificativa para ter esse cara no elenco. Não tem. Assim como não tem o Everton, assim como não tem o Vinícius, assim como não tem o Alano. Esses jogadores, assim, eu ainda acho que o Goiás vai fazer uma reformulação do elenco para a Série B, tá? Eu ainda acho que isso vai acontecer depois desse vexame. Agora, a gente não sabe quais são os jogadores, mas eu já tô te falando 4, tá? 4. Vinícius, Alano, Getúlio, o Everton, Luiz Henrique, ó, 5 jogadores. 5 jogadores. Faz favor, cara, tipo assim, tenho certeza que tem opções melhores no mercado, com todo respeito a esses jogadores, mas não dá mais para esse cara ir no Goiás, não dá. Outro tópico que eu anotei aqui é em relação ao Paciello falar que ele é o responsável por tudo lá no Goiás. E realmente, assim, o Paciello, ele é o presidente do Goiás hoje. Ele ocupa a função que o Paulo Rogério ocupava na gestão passada. A diferença é que o Paciello é contratado. Ele é um CEO, ele recebe para fazer isso, tá? Então, assim, ele é o presidente. Agora, como eu disse anteriormente, se você acreditar isso ou não, vai de você. Tem muitos torcedores que ainda acreditam que o conselho interfere. Aí vai de você. Se o Paciello, eu vou considerar o posicionamento do Goiás. Eu vou considerar que o Paciello está falando a verdade, que ele é o responsável. Então, Paciello, você agora sirva de exemplo e suba o Goiás para a Série A. E você cumpra esses objetivos, tá? Então tá tudo na sua mão. Você vai ser a vidraça. Agora você assumiu essa responsabilidade. Você vai ser a vidraça. Você vai ter que levar o Goiás para a Série A. Porque senão, a gente não vai poder falar que foi o conselho, ou vai? Então assuma essa responsabilidade e apareça mais para esclarecer como está sendo o dia a dia do Goiás. Para mim é muito simples. Acho que é isso. Porque o torcedor precisa de esclarecimentos, tá? Então é isso, galera. Essa é a minha análise da coletiva. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários, tá? Deixa o seu joinha também. E é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. E a nossa voz não pode acabar. É nóis.